Alguém pode te mostrar vários caminhos por aí, né? O provérbio diz assim: há caminho que parece bom aos olhos do homem, mas o fim dele é caminho de morte. Mas Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então somente a palavra do Senhor é capaz de nos mostrar o caminho. Ele diz assim também: examinai as Escrituras, né? Porque são elas que testificam de mim. E cuidai de as Escrituras o caminho para a salvação. Mas eu quero ler o versículo, vamos ficar na minha mente aqui, já há algum tempo, que fala, são palavras do apóstolo Paulo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 16. Os irmãos podem encontrar a segunda carta do apóstolo Paulo, o jovem Timóteo, capítulo 4, e o verso 16, que diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação de todos os gentios, a todos os gentios a ouviste, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrou de toda a má obra e guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aqui, irmão Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo, né? Ele está em uma prisão em Roma, né? A Bíblia diz aqui a datação dessa carta, diz que foi escrita em 64 a 67 depois de Cristo, né? Depois que Cristo foi elevado ao céu. O apóstolo Paulo está em Roma, já no fim da sua história, da sua carreira. Os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo, né? Sabendo que foi um perseguidor da igreja do Senhor, que Deus teve um encontro com ele. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, está contando essa história, conversão de Paulo, de Saulo, que depois foi trocado seu nome para Paulo. E a gente sabe que essa história é grandíssima, né? Em operação de Deus a vida do apóstolo Paulo. E os irmãos conhecem essa história do apóstolo que foi salvo por Deus. Mas aqui, irmãos, nós encontramos o apóstolo Paulo, ele falando as suas últimas palavras direcionadas a Timóteo e também para a igreja do Senhor, né? Porque ele era um missionário, por onde ele passava, ele era um plantador de igreja. E as suas cartas eram direcionadas a Timóteo, essas duas cartas, mas para que Timóteo viesse administrar a igreja criada ali por Paulo, o seu legado, né, que foi deixado. E Paulo se encontra em uma situação, irmãos, talvez a situação mais difícil da sua vida, né, porque quando a gente vai olhar, observar, estudar a história de Paulo, a gente não vê momentos de Paulo, né, só em bonança, né? Paulo ele não vive grande momento de riqueza, grande momento de que ele esteja numa vida confortável, né? Numa zona de conforto. A vida de Paulo sempre esteve fora da zona de conforto, né? Porque hoje nós temos vários momentos, né? Estamos na nossa zona de conforto ali.
fazer, não estamos preocupados com nada, mas Paulo, ele sempre tinha essa missão de estar fora da sua zona de conforto para pregar a palavra, irmãos, porque a Bíblia diz, né, que todos que querem viver segundo a vontade de Deus sofrerá perseguição, né? Aqueles que não querem, eles vivem a vida como diz o ditado aí, né? Deixa a vida me levar como ela quiser, né? Mas Paulo, ele não viveu uma vida dessa, irmãos, que nós muitas vezes queremos viver hoje. Uma vida de que tudo está normal, tudo é fácil, tudo é alcançável, né? Tudo é possível, né? Tudo a gente pode alcançar, todo objetivo material, todo objetivo de bem-estar. Paulo sempre teve uma vida muito conturbada, irmão, muito fora dessa zona de conforto. Ele teve uma vida em que a maioria dos momentos que ele aparece, irmão, ele está passando, né, por dificuldade. Ele está enfrentando coisas difíceis que aconteceram em sua vida. Perseguição, teve animal venenoso, que Deus teve que agir na vida dele. Teve naufrágio, que foi difícil também, mas Deus sempre esteve com ele. E aqui não é diferente, irmãos. Paulo, falando as suas últimas palavras, ele está passando, talvez, irmão, um momento de tanta dificuldade que creio que alguém aqui, irmão, já chegou naquele momento em que olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, para baixo, para todos os lados, e diz assim: não tem ninguém para me ajudar. Paulo está nesse momento. Ele tinha certeza de que Deus, irmão, estava com ele, mas naquele momento era necessário alguém para estar ali com ele, segurar a mão dele e dizer: eu estou contigo e vou contigo até o fim. Se a gente for ver mais anteriormente no versículo 10, ele diz assim: Demas me desamparou. Isso demonstra, irmãos, que ele tinha uma confiança de que quando ele chegasse diante daquele tribunal que ele enfrentava ali em Roma, alguém ia estar do seu lado para dizer: não, ele é alguém que eu conheço, esse homem é inocente. Alguém ia estar do seu lado ali e dizer: não faça isso com ele. Irmão, já pensou? Começa a pensar agora naqueles momentos em que você precisa de uma palavra de alguém ao teu favor, e você olha para todos os lados e não tem essa palavra. Não tem aquele amigo que você conhece desde criança e ele podia estar ali agora e dizer: não, eu conheço, eu sei a história desse rapaz. Mas nesse momento de Paulo, irmão, ninguém está lá para dizer isso. Ninguém estará para apontar aquilo de bem que Paulo tinha feito durante toda a sua vida. E Paulo diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira vida. Porque, irmão, ele estava enfrentando, não era coisas boba, não era tribunal perverso, irmão. Os homens ali estavam com sede para derramar sangue. Era Roma, irmão, o império mais sanguento de todos os tempos. O império que criou a forma mais terrível de destruir os seus inimigos. A própria crucificação foi os romanos que criaram. Paulo, ele não foi crucificado, não diz a tradição, porque ele era cidadão romano. Isso que levou Paulo na cruz. Senão ele teria tido o mesmo fim de Jesus, assim como Pedro teve. Mas por Paulo ser cidadão romano, ter cidadania romana, a legislação romana naquela época não permitia crucificar um cidadão romano. Talvez esse seja, talvez não, irmãos, é providência de Deus na vida de Paulo para que ele não passasse
por aquilo que Cristo passou. Porque Deus conhece cada um. Como já foi falado aqui, irmão, Deus conhece a minha e a tua estrutura. A gente tem ao nosso redor pessoas que dizem assim: eu te conheço. Pessoas que são tão próximas de mim, de você, que dizem assim: eu conheço você, a tua vida, na palma da minha mão. Mas é mentira, irmãos. Só quem conhece a estrutura que está aqui dentro é o Senhor. E Deus conhecia a estrutura de Paulo. Talvez Paulo não suportasse uma crucificação. Talvez Paulo não fosse, como Pedro, corajoso, e diz assim: não, eu não quero ser igual ao meu Senhor. E Pedro diz assim: eu quero que me crucifique de cabeça para baixo, para eu não ser igual ao meu Senhor. Talvez Paulo não tivesse essa coragem, porque Deus conhece, irmão, a estrutura de cada um. Mas nesse momento de carência de alguém, irmãos, físico ali, ele sabia que ele fala assim nas suas cartas, eu me acostumei a viver em dificuldade e também em bonança. Paulo estava acostumado com isso. Mas naquele momento, irmão, precisava de uma mão que pudesse ser colocada ali em cima da sua mão e dizer: eu estou aqui. Isso nos conforta, irmão. Isso é natural que o ser humano precise desse afago, desse apoio, de dizer: eu estou aqui do teu lado. Aleluia. Quando caímos em situação de doença, irmão, que vamos para o hospital e ficamos ali internados, ficamos ali precisando de alguém para chegar e dizer: eu estou aqui, vai dar tudo certo, você vai sair dessa. Paulo não tinha isso naquele momento. Ele não teve esse privilégio, irmão, de alguém estar ali do seu lado e dizer: vamos em frente, levanta a cabeça. E quantas vezes nos falta, irmão, esse apoio, esse incentivo, esse acolhimento, nos dias de hoje, principalmente, irmão, porque as pessoas querem muitas vezes se comunicar através da internet. As pessoas não querem mais estar juntas. Eu me lembro que no começo da minha convenção, eu tinha o prazer, irmão, de chegar na casa dos irmãos para aprender a palavra de Deus. Eu ia ali, eu via as pessoas pregando e eu ficava olhando algumas coisas que me chamavam a atenção, e depois eu procurava um irmão mais experiente e dizia: irmão, eu vi o pregador falando sobre isso, eu queria saber aonde é que fala, onde é que está, aonde é que ele está, onde foi que ele criou isso. E eu tinha esse apoio, irmão, de vários irmãos que diziam: é assim, assim. Se for pregar, não fala sobre isso, fala sobre isso aqui. Até hoje nos falta isso no dia de hoje, irmão, porque o mundo está mudado. Ninguém mais confia mais em ninguém. Não é confiável deixar qualquer pessoa entrar mais na nossa casa. O inimigo trabalhou tanto nisso aí que hoje isso se tornou uma realidade, irmãos. O ser humano ele precisa se associar, ter o contato. Mas o inimigo ele trabalhou nisso aí e hoje ninguém confia mais em ninguém. Hoje ninguém quer saber mais de contato, de reuniões. Porque, irmãos, foi algo que o inimigo criou no meio do povo cristão. E realmente, irmãos, não é mais confiável como era há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, irmãos, o irmão pastor da minha igreja, ele trabalhava
era caminhoneiro, eu entrava na porta da frente da casa dele e saía pela porta de trás. E ele chegava e dizia assim, me tratava como filho. Ele dizia, eu saio e volto com a cabeça erguida, porque eu sei que José está aqui cuidando. José olha a minha casa. José, ele não deixa as irmãs vir para a igreja sozinha. Ele não deixa. Eu ficava, irmão, quando tinha ensaio das irmãs, eu ficava lá fora, sentado, tomando conta da igreja. E tinha esse acesso, né? Mas hoje, irmãos, é complicado fazer isso. Deixar a pessoa entrar, deixar a pessoa ter acesso ao seu lar, né? Mas o que eu quero focar, irmão, na mensagem de hoje, é que o ser humano, apesar de que isso esteja acontecendo, a desconfiança, né? As pessoas com o pé atrás, mas o ser humano precisa de um apoio, precisa se associar um no outro. Ninguém consegue viver isoladamente, irmão. Ninguém consegue viver isolado sem contato um com o outro, porque ou a pessoa vai surtar, ou a pessoa vai deixar, né, a depressão tomar conta, achar que ninguém quer mais saber dele, né? Mas precisamos dessa pessoa, desse irmão que está ao nosso lado, para dizer assim: você vai vencer, você vai conseguir, você não vai morrer em Lodebar, você não vai morrer nessa sequidão, nesse lugar de esquecimento. Precisa de alguém, irmãos, que esteja disposto a falar isso a cada um. Porque se não for assim, irmão, a igreja, a família, a sociedade, ela se entristece, ela não tem mais esperança, não falta de palavra de apoio, falta incentivo. É necessário que alguém deixe Deus usar a sua boca como canal de bênção para levantar, irmãos, pessoas que estão caídas, muitas vezes precisando de um apoio, de uma sustentação. A gente fala assim: eu sou forte, eu ando com as minhas próprias pernas, mas, irmão, todos nós temos aquele momento de fraqueza, aquele momento que precisamos que alguém venha realmente e nos levante. E o apóstolo Paulo se vê nessa situação. Ele diz assim: ninguém me assistiu, irmão. Na outra torneira não tem água? Se você for contar aqui, na outra? Quantos amigos Paulo tinha? Naquela ali. Ele diz assim, no versículo 10: Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Aqui já vem outro amigo, irmão, Crescente, foi para Galáxia. Tito para Damásia. Aí ele fala que só Lucas está comigo. E ele dá um recado para Timóteo, diz assim: toma Marcos e traz contigo, porque é útil para o ministério. Também enviei Tito a Efésio. Aí ele fala: quando vieres, traz a capa que deixei em Troia. Irmãos, vamos começar a imaginar o cenário que Paulo ele está vivendo dentro de uma prisão, passando por tribunais, enfrentando os tribunais, porque era a acusação contra a sua pessoa, para
errar, irmão, uma falha, para que pudesse tirar a sua própria vida, derramar verdadeiramente o sangue, porque aqui, Você vai cair de novo. nessa época, Vou pegar uma caneta. Você vai pegar o sem Império correr. Romano ele estava sobre o domínio do próprio Nero. Promete. Os irmãos sabem, quando vamos estudar a história, vimos o que era que Nero fazia. O irmão Renato, ele citou algo aqui na sexta-feira, que eles pegavam, irmão, os crentes e faziam como tocha de fogo para iluminar as ruas naquela época. Para você ver quão terrível a maldade daqueles homens. Tinha uns ali que eram condenados a ser jogados para os leões matar. Você vê aqui vários tipos de julgamento, de condenação que eles tinham criado para os seus inimigos. Alguns eles queimavam vivo, alguns eles jogavam para os leões comer, né? Como Paulo diz aqui, ó, que ele ficou, né, na sua primeira audiência, ele se livrou da boca do leão. Ele passou por esse julgamento e não conseguiram jogar ele para os leões. Agora viria outro julgamento, irmãos. E diz a tradição que ele foi degolado, porque eles não puderam crucificar por ele, como eu já falei, ele ser cidadão romano. Ele foi degolado. Mas ele diz aqui, irmãos, o mais importante que eu quero que você entenda é o versículo 18. O versículo 17 diz assim: mas o Senhor me assistiu-me e fortaleceu. E quando faltar, irmãos, a mão humana para te amparar, o Senhor vai estar no trono. Quando faltar o apoio humano, físico para te levantar, o Senhor ele está lá com a mão estendida, porque Ele é o nosso melhor amigo. O Senhor ele me assistiu e Ele me fortaleceu. Glória seja dada no nome do Senhor. Isso é uma palavra muito forte, irmão. Ele está falando que o Senhor, Ele assistiu ele diante do tribunal. Aqui foi falado que se eu for lá no fundo do mar, o Senhor, Ele me vê. O salmista, ele falou que se ele colocar a sua cama lá no inferno, o Senhor, Ele vê. Se ele subir ao céu, o Senhor continua vendo. Se ele se esconder, irmão, embaixo da terra, lá o Senhor está. E assim não foi diferente na vida de Paulo. Em meio a um tribunal sanguento, maligno, para tirar a sua vida, o Senhor estava lá, lhe confortando, lhe dando força, sustentando a sua mão para que ele não viesse desistir. Porque essa é a vontade do Senhor, irmãos, que eu e você não desista. Muitas vezes a gente se encontra em situação, irmãos, que a gente conta com alguém do nosso lado e diz assim: qual a tua opinião? E a pessoa diz: desiste, deixa pra lá, tem jeito não vai dar em lugar nenhum. Eu escuto muito isso, irmãos. Já escutei muito na minha vida. Desiste, deixa pra lá, não vai dar certo. Você vai ser enganado, você vai perder, você não vai ganhar nada com isso. Mas o Senhor não tem essas palavras para mim e para você. Ele diz: vai em frente, vai em frente, aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor.
As pessoas ao nosso redor, elas são falhas, irmão. Elas falham. O profeta Jeremias, ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. Eu posso falhar. Se eu confiar em mim mesmo, irmão, eu posso falhar. Mas quando a minha confiança está no Senhor, eu sei que eu não vou falhar. Eu sei que eu não vou perecer, que eu não vou desistir. Glória seja dada no nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele não desiste, irmão, de encarar ali o tribunal, porque ele sabia que o Senhor está com ele. Ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. A coroa da justiça, irmão, está guardada para mim e para você. Ainda que não conseguimos alcançar os nossos objetivos terrenos, irmão, iremos alcançar o objetivo celestial. Cremos que iremos alcançar o objetivo celestial porque temos um ajudador, um amigo fiel que não nos deixa cair, que não nos deixa perecer, não nos deixa desistir. Ele te diz nessa noite: eu te chamei para ir até o fim. Eu te chamei, aleluia, para seguir, não para recuar, não para retroceder. Eu te chamei para enfrentar, por mais difícil que a situação esteja, por mais que o povo do mundo nos tenha te abandonado, por mais que o teu amigo que vivia ao teu lado te deixou sozinho, o Senhor, nessa noite, manda te dizer: eu não te deixei só. Eu não te deixarei só, não te desampararei. Aleluia. Ele é o amigo fiel, irmãos. É o amigo que está no seu quarto, quando você está ali no quarto escuro, pensando o que vai fazer da tua vida, muitas vezes querendo desistir, querendo falar para os seus familiares, dizer assim: me deixa aqui, que eu não quero mais. Me deixa aqui nesse quarto, nesse lugar, porque eu não quero mais sair aí fora. O mundo está aí fora, mas eu não quero prosseguir vivendo dessa maneira. Mas o Senhor, irmãos, com essa palavra, Ele quer te dar uma injeção de ânimo hoje. E te fortalecer. Eu não vivo fazendo movimento, gritaria, irmãos, para fortalecer ninguém, para levantar ninguém, porque isso não levanta, irmãos. O que levanta é a palavra de Deus. E o Senhor diz na sua palavra que Ele te assiste em todas as situações. Assim como Paulo teve o seu auxílio dado pelo Senhor naquele tribunal, o Senhor manda te dizer: não importa a situação que você esteja a enfrentar, não importa a situação em que você esteja a passar, eu estou te assistindo, eu estou te vendo, eu estou filmando tudo. Glória seja dada no nome do Senhor. Irmão, o irmão falou na sexta-feira que o Senhor, Ele vem como um ladrão. E eu me lembrei de algo que aconteceu comigo. A primeira vez, irmãos, que eu passei, eu não desejo para ninguém, quando eu fui assaltado. Foi tão de repente, irmãos, eu estava tão despreparado. E o rapaz, ele veio por trás e falou: me dá o aparelho. Eu tentei olhar, quando eu mexi a cabeça, encostou algo frio aqui na minha nuca. E nesse momento, irmão, passou um filme na minha cabeça. Eu disse: eu vou morrer.
Eu falei, morri e a minha família está lá. Eu disse, Senhor, cuida da minha família. E ele disse assim, me dá e não olha para trás, vai embora. Eu montei naquela bicicleta, irmãos, e saí, sem olhar. E o Senhor, quando eu cheguei na casa do meu sogro ali, eu desabei, comecei a chorar, e o Senhor falou no meu coração, eu estava lá contigo. Por isso que não nos parou. Por isso que eu não deixei de puxar aquele gatilho, porque irmão, num lugar deserto. Aqui indo por frango assado aqui por trás, a pista fechada, não passava carro nenhum. E o rapaz estava ali sozinho com a bicicleta. E veio por trás, eu desprevenido. Eu não vi, irmão, não sei se era arma, até hoje porque eu não vi. Mas foi algo frio que encostou aqui, que eu disse, na hora eu vou morrer. Só veio esse pensamento e eu chamei por Deus e disse, cuida da minha família. E só pensei nisso, irmãos. Montei a bicicleta quando ele falou isso. Entreguei o aparelho para ele. Nem olhei para trás, peguei do bolso e fiz assim. E o Senhor foi entrando no meu coração e falando, eu estou aqui. Glória a Deus. É nesse momento, irmãos, que ninguém pode te ajudar, que o Senhor te ajuda. É no momento em que você entregou os pontos, não tem mais saída, que o Senhor chega e diz, eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. O Senhor ele é capaz, irmão, de parar um furacão, isso, para te livrar. O braço do Senhor para nos livrar é tão forte que o homem ele pode disparar uma bomba atômica, irmão, mas o Senhor ele é poderoso para nos livrar. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Ele te assiste. Ele te assiste nas tuas maiores dificuldades, nas tuas maiores carências. E muitas vezes você fica pensando, mas não tem ninguém aqui. Eu vou fazer o que aqui nesse lugar? O Senhor está contigo. Porque Ele é teu amigo. Ele é o amigo fiel que não falha. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. O Senhor tem salvação, irmãos, para mim e para ti nessa noite. Se você está se sentindo fraco, se você precisa se achegar, irmãos, para os braços do Senhor, o Senhor te convida nessa noite. Venha a mim. Venha a mim, que eu sou manso e humilde de coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele quer te ajudar, Ele quer te dar vitória, Ele quer te levar mais adiante. Ele quer te fazer chegar aonde aos seus olhos é impossível, irmãos. Aos nossos olhos é impossível chegar nesse objetivo. Talvez você tenha um propósito ao seu coração. Eu me lembro agora da mulher do fluxo de sangue, 12 anos, tentando encontrar a cura do seu mal. Para ela era impossível. A Bíblia diz que cada vez mais a situação piora. Ela bate em várias portas, procura os médicos da época, curadores, pessoas que podiam dar um jeito naquela situação, e nada acontecia. A Bíblia diz que só piora a situação, gastando tudo que tinha. Imagine, irmãos, talvez você se encontre aqui nessa noite dessa forma, já gastou, já trabalhou, ganhou dinheiro de novo, gastou de novo, não sabe mais o que fazer e nada dá certo. Mas o Senhor diz assim, tenta comigo que dá certo. Quando aquela mulher viu que era Jesus que estava passando, ela foi verdadeiramente se
se eu tocar na veste desse homem, eu serei curado. Irmãos, quem vai ao encontro com Jesus não volta da mesma forma. Quem tem um encontro verdadeiramente com o Senhor não volta da mesma forma que foi, irmão, porque Ele é aquele amigo que resolve, que transforma. Ele não te julga, Ele não te manda desistir, Ele não te desampara, Ele não diz que não vai dar certo, Ele não diz que você é perdedor, Ele não diz que você não vai alcançar o seu objetivo. Ele te diz assim, mais em frente. O apóstolo Paulo, falando ainda a Timóteo, né? Ele diz assim, irmãos: tu, porém, né, ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele incentiva ainda a Timóteo a não tomar o rumo daqueles que iriam arrumar pessoas para seguir. Ele diz assim: nos últimos tempos, muitos vão querer arrumar seus próprios mestres, porque não vão querer escutar a verdadeira palavra. E vão querer seguir aqueles que eles querem. Um verdadeiro amigo, ele não fala o que você quer ouvir. Ele fala aquilo que é necessário falar. Mas o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos muitos não suportarão ouvir a verdade e vai procurar ouvir aquilo que agrada ao seu coração e massageia o seu ego, Mas o Senhor Jesus, Ele fala aquilo que eu e você precisa ouvir, não o que nós queremos ouvir. Talvez você queria hoje que eu falasse que você vai ganhar uma chave, vai ganhar um carro. Talvez você queira hoje que eu fale que você vai ter uma casa melhor do que a que você tem. Mas o que eu quero te falar hoje, irmãos, é que você tem um amigo que pode te dar tudo isso e além mais disso. Mas para que você possa ter essa certeza de que você pode alcançar seu objetivo, primeiro você precisa se aproximar do seu amigo verdadeiro, que não te coloca para baixo, que não te despreza, que não te deixa um minuto da sua vida, que não se afasta de ti quando você erra, que não te deixa sozinho. Porque quando a gente erra, irmãos, com alguém aqui nesse mundo, a primeira coisa que a pessoa fala: não quero mais saber de você. Mas Jesus não é assim, irmão. Jesus, Ele te abraça, Ele te tenta mais uma vez, levanta mais uma vez, porque eu sou o teu amigo fiel, o teu amigo verdadeiro, que não te deixa só, que não te desampara, que não se afasta de ti, que quer verdadeiramente estar junto a ti. Mãe, tá bom, sim. Glória seja dada ao nome do Senhor. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu. Aleluia! Glória a Deus! Falei do meu passado e me perdoou. Falei do meu dilema e me escutou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. E mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era Ele. Que nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser, não arde em uma cruz, pagando
vida, renunciou